Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui na Palavra de Deus, nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 2, versículo 1 a 3, resumidamente, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Mas, primeiramente, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque a vida espiritual não é estanque. A nossa jornada de fé não tem nenhum ponto que se anda, como é que se diz, em ponto morto, que se anda simplesmente abandonando-se. Fortifica-te deliberadamente na graça que há em Cristo Jesus, com todos os elementos, com todas os recursos que nos foram deixados para isso. A oração, o jejum, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, tudo aquilo que nos foi dado como um modo de se fortificar e de se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Essa exortação dita a Timóteo vale também para nós, para que nos fortaleçamos, ainda mais nesse tempo de muita paralisia, nessa época de pandemia, que tudo para, tudo tende a parar e a ser feita no seu fator mínimo. Nós não podemos deixar que nossa vida espiritual, de alguma maneira, se dilua ou se esvaia nessa onda de paralisia. Mas temos que, mais ainda, nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Muito mais por entendermos o que está se processando hoje no mundo e de como isso tem implicações espirituais. A continuidade do Evangelho, a continuidade da transmissão do Evangelho se torna ainda mais urgente em tempos como esse. A cadeia de discipulado é responsabilidade de todos. Todos devem estar aprendendo e ensinando. Eu me lembro que eu participava de uma comunidade onde o discipulado, segundo aquela norma lá de meados dos anos 80, começo dos anos 90, com Juan Carlos Ortiz, e vários livros escritos sobre discipulado, várias pessoas se destacavam no ensino de discipulado, uma norma que havia de edificação da igreja, e de como depois aquilo foi perdido. Hoje em dia não se fala mais nisso praticamente. Era uma ênfase própria da época, mas era uma coisa que deveria continuar acontecendo. O discipulado foi perdido como valor. E o resultado disso é que hoje em dia temos crentes fracos, instáveis. Temos cristãos assim que não são fortes, não são bem ensinados, não são fortalecidos, porque o discipulado se perdeu como valor. E aqui Paulo fala justamente para que se confie o ensino a pessoas idôneas, para que se confie o ensino, porque a igreja precisa ser edificada, porque a igreja precisa ser alicerçada na sã doutrina. Esse é um processo que deve estar acontecendo na igreja, tanto quanto todos os outros processos. E aqui é uma exortação precisa de Paulo, porque para o correto ensino necessita-se de mestres capazes. Não é também que vai se dar o ensino e a liderança no ensino para qualquer um, para pessoas ociosas, para pessoas que não têm mais o que fazer, mas para pessoas especialmente separadas e treinadas para isso. Obviamente que isso não vai acontecer se se crê, por exemplo, que um líder possa ser formado em 9 meses. É claro, quem acredita nisso, obviamente, não vai ter um mestre capaz de ensino para a sua igreja. Porque ninguém é formado em tão pouco tempo assim. Ninguém é instruído e fortalecido na fé em tão pouco tempo a ponto de instruir a outros. Porque a exortação de Paulo aqui é muito precisa. Transmite a homens idôneos e fiéis, para que esses homens idôneos e fiéis sejam capazes de transmitir a outros com tudo aquilo que isso requer, tanto de conhecimento como de exemplo. Para que não se ouça, como eu vi, pessoas dizendo coisas como: o líder da minha célula não é um bom exemplo para mim, já se casou 3 vezes. O que uma pessoa que se separou 3 vezes tem para me ensinar? Eu ouvi isso. E uma outra pessoa dizendo: o líder da minha célula não serve, porque ele simplesmente lê uma folha, ele não é capaz de ensinar. Já ouvi coisas desse tipo. Então, infelizmente, esse conjunto de coisas que se colocam de forma de visão hoje em dia enfraquece o discipulado em tudo aquilo que o discipulado tem como norma do Evangelho, para que, confiada a pessoas realmente capazes, a igreja continue sendo edificada e fortalecida, tendo em vista, inclusive,
as futuras gerações. O que será da igreja se o discipulado não for confiado a pessoas realmente idôneas, realmente exemplo para o rebanho? Pessoas que conhecem a doutrina, que não aprenderam meia dúzia de macetes em 9 meses, mas que realmente têm aprendido aos pés do Senhor e com outros irmãos maduros. Se não houver essa transmissão, o que será das futuras gerações? Provavelmente aquilo que já temos visto hoje em dia. Pessoas superficiais, melindrosas, assustadas e pouco alicerçadas na palavra. Já estamos vendo, infelizmente, esse processo de diluição por falta de discipulado efetivo na igreja hoje. Continuando aqui no versículo 3 a 13 desse capítulo 2, resumidamente. Participo dos meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus. O atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. O lavrador deve participar dos frutos. Pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Fiel é esta palavra. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Obviamente que o ponto de partida da nossa vida espiritual é a morte para o mundo e a ressurreição espiritual em Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida de todo o processo. Processo esse que é imbuído da possibilidade de sofrimento. Participa dos sofrimentos. Que sofrimentos? Sofrimentos do Evangelho, sofrimentos de renúncia, sofrimentos de morte para si mesmo. Porque, infelizmente, existe aquilo que é o Evangelho, que é cruz, que é morte, que é perda. E existe, infelizmente, o que se fala como do Evangelho hoje em dia. Seja em termos de facilitações e acomodações, teologia da prosperidade, pregando o ego e vitória pessoal, ao invés de perda e renúncia, seja em pregações demasiadamente liberais, que fazem da graça um padrão onde não há santificação, onde não há as dores do Evangelho por aquilo que se perde por ele, em termos de santificação pessoal, em termos de negação de si mesmo. Muita graça, muito liberalismo e muita teologia da prosperidade. Pouco sofrimento, pouca cruz, pouca perda, pouca renúncia e nenhuma morte e nenhum deserto como parte integrante da trajetória. Esse é o quadro atual, infelizmente. Participa dos sofrimentos, porque é isso que pressupõe o Evangelho. O Evangelho dói. Dói na alma, dói na carne e dói em todos os elementos contrários a ele, que muitas vezes fazem parte de nós mesmos e ao qual nós não venceremos sem a cota de renúncia que dele se demanda. Participa do sofrimento como soldado. E aqui nós vamos ver três figuras aqui do que é o verdadeiro cristão e do que é o verdadeiro evangelho vivenciado nesse mundo, que é a figura do soldado, do atleta e do lavrador. Essa passagem possui essas 3 figuras. Vamos ver cada uma delas, porque cada uma delas é uma figura daquele que se desenrola como vida espiritual. Não espontaneamente, não engatando-se o ponto morto, mas com muita labuta, com sofrimento e esforço pessoal. Primeiro fala, participe do sofrimento como bom soldado de Cristo. Por quê? Porque um soldado numa trincheira não tem vida fácil. Um soldado numa trincheira não tem moleza, não tem agrado próprio. O soldado numa trincheira entende que é uma guerra espiritual que se desenrola nesse mundo. Entende, o soldado espiritual, o verdadeiro crente, ele entende que a guerra espiritual é a realidade de sua jornada nesse mundo. Com itens que, obviamente, não tem nenhum correspondente em nada no mundo, naquilo que se afigura como agrado próprio, naquilo que se afigura como facilidades para nós. O soldado está numa guerra e numa trincheira não tem conforto nem vida fácil. Isso nós devemos entender. O atleta também não é coroado se não lutar segundo as regras. O atleta não chega no final da sua corrida
se não se exercitar, se não treinar e se não correr segundo as regras. Não há uma maneira de correr que lhe é própria. Não há um atleta que faça aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que lhe é ordenado. Existe uma corrida a ser corrida. E nessa corrida o atleta esmurra-se a si mesmo, disciplina-se a si mesmo. Porque só assim ele poderá alcançar os louros da vitória no final. O cristão deve ser exercitado na piedade. Timóteo já fala isso. Exercita-te principalmente na piedade. Exercita um caráter cristão em uma ação deliberada, ordenada, em princípios. Porque menos do que isso não é o evangelho. Não se enganem quanto a isso. O lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou deve participar dos frutos, sim. Por quê? Porque ele lavrou, porque ele trabalhou de sol a sol. Ele lavrou o campo, ele lançou a semente, lavrou, trabalhou no sol quente, carpiu, tirou as ervas daninhas, regou e esperou pacientemente até que os frutos viessem. Esse é um processo do reino dos céus. Esse é um processo do reino de Deus. Não é por nada que o Senhor Jesus usou imagens de semeadura e da colheita como imagem do processo do reino de Deus. Porque tem seu próprio tempo, tem seu próprio ritmo. E nós não vamos semear aquilo que... Nós não vamos colher aquilo que nós não semeamos. E não colheremos se, depois de semeado, largarmos a lavoura em algum ponto. Nós não colheremos os frutos do nosso labor. Não chegaremos ao fim até a colheita, se em algum momento pararmos de fazer as podas necessárias, pararmos de trabalhar a terra, pararmos de trabalhar o solo do nosso coração para que a semente do reino cresça em nós. Se em algum ponto pararmos o processo, não haverá colheita. O lavrador é aquele que labuta e tem a devida colheita no devido tempo. Não como e quando ele quer, mas no modo e da maneira que ele tem lavrado, semeado e feito as podas necessárias em sua lavoura, que é a arena da sua vida. É assim que o reino de Deus se processa e não há nenhum outro processo que possa ser análogo a esse. Não há nenhum processo onde não se lavre, não há nenhum processo onde não se esteja em uma trincheira, não há nenhum processo onde não se requeira disciplina e esforço pessoal. Porque esses são compostos do reino de Deus e de seus processos. E nenhum de nós está no reino de Deus em alguma outra coisa que não seja isso. Depois diz aqui no versículo 14 a 19, recomenda essas coisas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão em piedade ainda maior, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, asseverando que a ressurreição já se realizou. Recomenda essas coisas. Por quê? Porque a plena percepção do reino de Deus é desses conteúdos. Como já disse agora há pouco, não há reino de Deus que não tenha esses conteúdos que Paulo descreve aqui, como parte do seu processo, como parte de suas exigências e como parte daquilo que é a descrição mais apurada de sua realidade no mundo. Então nós devemos não apenas praticar, mas ensinar e recomendar essas coisas. Princípio, vida e ensino são o todo do viver cristão para nós. E todos nós estamos envolvidos nisso. Recomenda essas coisas, tendo-as vivido, tendo-as experienciado. Recomenda essas coisas. Não ensine nem vivencie nenhuma outra coisa, senão essas coisas, exemplificadas como agora há pouco. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Por quê? Porque no final de tudo haverá prestação de contas. No final de tudo, todo o labor no reino de Deus será pesado na justa balança do Senhor. Nós temos que estar atentos a isso, apresentar-nos diante de Deus aprovados, fazendo tudo aquilo que nos ordenou que fizéssemos e fazendo com que essas ordens sejam parte da nossa vida espiritual. Não responsabilidade de outros, não labor de outros, mas o nosso labor pessoal, a nossa trajetória pessoal nisso. Porque tudo será pesado na balança divina. Tanto as nossas ações quanto as nossas omissões, se por um acaso acharmos que essas coisas não são imperativas para nós,
seremos julgados e pesados perante o Senhor devido a isso. Cada um de nós entenda isso. Evita os falatórios inúteis e profanos, porque os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Existe muita informação, existem muitas abordagens hoje em dia que podem levar a um desvio de doutrina. Devemos ter uma cautela com relação a isso, porque o processo de heresia não é um processo que acontece de um dia para o outro, não é um processo que acontece repentinamente, mas podem ser processos que vão se agravando cada vez mais, indo a desvios cada vez mais em especulações. Infelizmente, hoje em dia, há falatórios inúteis e profanos sendo vinculados como se fossem doutrina. E são, na verdade, desvios doutrinários. Mas as pessoas estão pregando isso, os pastores estão pregando essas coisas distorcidas, negando a palavra de Deus, negando a santificação, negando a cruz. Esses que falam esses falatórios inúteis e profanos de hoje em dia não chegaram até esse ponto em um processo rápido, não chegaram a esse ponto em um processo acelerado, mas foram desviando ponto a ponto. Por isso que Paulo fala, evite os falatórios inúteis e profanos, porque as pessoas que estão falando dessa forma chegaram a esse processo gradativamente. E nós devemos evitar tanto a parte final do processo quanto o seu desenvolvimento, vigiando sobre aquilo que nós aceitamos, vigiando sobre aquilo que nós trazemos para a nossa vida como norma de doutrina ou como crença de valores. Devemos vigiar sobre aquilo que nós aceitamos como verdade para nossas vidas. Himeneu e Fileto são exemplo de duas pessoas que de alguma maneira foram se desviando até chegarem a um tipo de espiritualização gnóstica da ressurreição, dizendo que ela já aconteceu. Obviamente que existe uma parte espiritual da ressurreição, porque Paulo disse, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então existe de fato uma ressurreição espiritual que já aconteceu com cada um de nós, que é o novo nascimento. Mas aqui Himeneu e Fileto diziam que essa ressurreição era o todo e não havia uma ressurreição da carne no final. Não havia a redenção final lá quando Jesus voltar. Eles negavam isso. Nós acreditamos em ressurreição espiritual, mas acreditamos também que a nossa carne carece de ser finalmente revestida de imortalidade. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade quando o Senhor Jesus vier e resgatar o nosso corpo desse cativeiro de corrupção por meio da ressurreição dos mortos, da ressurreição da carne, onde receberemos corpos gloriosos, onde quando o Senhor Jesus voltar, os que estiverem vivos nesse mundo serão revestidos de glória, e aqueles que já morreram terão corpos ressuscitados em glória também. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Mas o excesso de especulação gnóstica levou esses dois cidadãos aqui, Himeneu e Fileto, a se desviar de tal maneira que eles diziam que a ressurreição espiritual, uma ressurreição espiritual gnóstica, de conhecimento secreto, de ascetismo espiritual, já tinha acontecido, negando a ressurreição da carne. É um perigo. Especulações em excesso é um perigo. Especulações em excesso levam pessoas a desvio. Nós temos que tomar muito cuidado com qualquer coisa que de alguma maneira se torna excessivo com relação à doutrina do Evangelho. Tomemos cuidado com o que nós ouvimos. Novamente quero falar isso. Vigiem sobre aquilo que vocês leem. Vigiem sobre aquilo que vocês escutam, porque as especulações levam ao desvio. Versículo 20 a 26, já terminando esse capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílio para a honra e repele as questões insensatas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando para com todos, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Assim se purifica a si mesmo quem repele essas coisas, quem repele o excesso de especulação, com quem repele o excesso de informação que leva a especulações e desvios. Quem repele essas coisas se mantém incontaminado,
porque essas coisas contaminam o Evangelho, comprometem a pureza do Evangelho, na forma de desvios doutrinários e excessos hermenêuticos. Isso é o que nós temos visto hoje em dia. Uma excessiva elasticização hermenêutica que leva a desvios. E nós estamos vendo esse processo acontecendo tanto no mundo quanto na igreja, na forma, muitas vezes, de expressões que se estendem para além do seu significado básico. Termos criados assim, de modo a significar coisas muito maiores do que aquilo que significavam anteriormente. Há esse processo, infelizmente, de distorções semânticas, distorções de palavras, que vão fazendo com que as normas mais seguras da vida e da existência vão se distorcendo cada vez mais, vão perdendo seus referenciais mais firmes e mais definitivos. Esse processo está acontecendo tanto no mundo quanto na igreja. Nós devemos estar atentos a isso e não nos deixar levar por isso. Se nós nos mantermos fiéis na pureza da fé, seremos vasos de honra, porque transmitiremos o Evangelho assim como recebemos. Teremos retidão ministerial e seremos vasos de honra para o Senhor, por preservarmos a doutrina dos apóstolos, em retidão e em firmeza de fé. Repele as questões insensatas, de novo aquela exortação. Não se deixe levar por questões insensatas. Lá na época de Paulo havia um contexto grego, contexto de muita filosofia, de muitos pensamentos especulativos, por influência assim, dos pensamentos filosóficos que haviam lá. O povo grego se desenvolveu muito. Foi uma bênção, em certo sentido. Foi uma bênção. Porque o nosso pensamento ele é, de certa forma, embasado na cultura grega. O pensamento ocidental, a pedagogia, não aquela pedagogia do oprimido, furada do Paulo Freire, mas a pedagogia como método de ensino, como aporte ao ensino. Isso veio dos gregos, dos sofistas. E isso é bom, tem sido abençoador. Mas na esteira disso, lá na época dos apóstolos, as pessoas se davam especulações em excesso, como já falei. E isso era um perigo. Tudo era especulável naquele tempo. E, infelizmente, nós vemos hoje em dia, de novo, essa mesma tendência. Tudo é especulável. E na palavra de Deus nós vemos assim, uma fraqueza hermenêutica que leva pessoas a entender o silêncio da Bíblia como tão eloquente quanto aquilo que a Bíblia fala. Nós vemos isso. Uma hermenêutica de tal forma elástica, de tal forma flexibilizada, que até o que a Bíblia não fala vale tanto quanto o que ela fala. As pessoas estão se desviando dessa maneira também. Então, essa especulação está trazendo esse tipo de falta de fronteira doutrinária, falta de definições doutrinárias precisas para que o povo tenha referências por onde andar. Está acontecendo isso hoje em dia. Hoje em dia está acontecendo. Nós devemos repelir essas questões insensatas com toda essa carga de flexibilização hermenêutica, com toda essa carga de expressões assim que vão perdendo o seu significado e vão se esvaziando. Temos que entender o que está acontecendo hoje em dia e repelirmos essas questões insensatas. Pelo contrário, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim que seja brando para com todos, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que não só se arrependam, mas também voltem à sensatez. Tudo é especulável? Não. Não. A igreja deve se colocar diante disso como firmeza e coluna da verdade, como já foi dito nessa carta mesma. E o crente ele deve ser alguém disciplinado e manso, para que seja alguém de referência para as pessoas. E para que com essa mesma mansidão, com essa mesma disciplina pessoal, possa ensinar as pessoas que estão se desviando, com mansidão, com graça, não com aquela rigidez de especulativa, não com aquele orgulho especulativo, não com aquela rigidez, muitas vezes, assim, de uma doutrina muito legalista, mas de uma doutrina realmente que comporte os ensinos mais sábios e mais abençoadores do Evangelho. Se o crente tiver isso em si mesmo, como norma pessoal, acima de tudo, não apenas como norma intelectual, mas como norma pessoal de vida e de procedimento, ele será esse vaso de honra capaz de trazer as pessoas para fora desse desvio que está acontecendo hoje em dia.
não só no mundo, mas também na igreja. Pessoalmente, já disse para vocês isso. Eu não me preocupo tanto com o que está acontecendo no mundo, mas sim com o que está acontecendo na igreja. Eu olho essas coisas acontecendo e vejo o correspondente disso na igreja, aí eu me preocupo. Aí eu me preocupo. Porque o que no mundo é um aumento da iniquidade, na igreja é o composto da grande apostasia. Aí eu realmente me preocupo. Por isso que insisto muito com isso, enfatizo muito essas coisas doutrinárias. Nós devemos, pelo lado, entendemos, por outro lado, por nosso lado, que nós somos vasos de honra separados para o uso correto do Senhor. E nosso composto de doutrina, ensino e caráter é o que nos torna vasos de honra. Estejamos, portanto, atentos a tudo isso. Sejamos esse vaso de honra útil ao Senhor e para a propagação do reto ensino e do Evangelho nessa geração que se desvia de todas as maneiras, se flexibiliza e se afasta cada vez mais. Sejamos, então, esses luzeiros para que o Senhor realmente assim possa nos abençoar, nos abençoar, nos dar crescimento e nos apresentarmos perante Ele irrepreensíveis. Amém? Sóbrios, irrepreensíveis e dignos de sua recompensa quando Ele voltar. Amém, irmãos? Deus abençoe.